Olá, turma de Lógica Matemática, sejam bem-vindos. Nesse vídeo, nós vamos resolver questões de provas de semestres anteriores. Nessa questão aqui, que tem 5 itens, é solicitado que o aluno responda verdadeiro ou falso, né? Julgue essas afirmações. Só que, do jeito que foi colocado aqui, as questões elas vão ter resultado, vão ser verdadeiras ou falsas, dependendo da pessoa que esteja resolvendo a questão. Porque, por exemplo, aqui na letra A, fala se meu nome tem mais que 7 letras. Esse meu nome que está presente aqui não é o nome do professor, não. É o nome da pessoa que está resolvendo a prova. Então, por exemplo, se o nome da pessoa for Ana, meu nome tem mais que 7 letras, Ana, não, então é falso. Mas se o nome da pessoa que está resolvendo a prova for Adevaldo, que tem 8 letras, então é verdadeiro. Então, isso vai depender da pessoa que está resolvendo a prova. Então, e aqui onde tem esse A e B, A representa o dia de nascimento da pessoa, e B representa o mês. Então, eu vou resolver aqui a questão, uma situação hipotética, que o nome da pessoa é Milton, e que essa pessoa nasceu no dia 3 de agosto. Então, vamos resolver essa questão julgando cada uma dessas afirmações. Primeiro, se meu nome tem mais que 7 letras, então eu me chamo Rosamundo. Esse tipo de proposição é uma proposição condicional, porque tem aqui um se e depois um então. Então a gente tem que dividir aqui em duas proposições. Uma delas é meu nome tem mais que 7 letras. E a outra, então eu me chamo Rosamundo. A outra afirmação é eu me chamo Rosamundo. Vamos julgar. A primeira, meu nome tem mais que 7 letras. O nome aqui é Milton. Milton tem 6 letras. Então essa afirmação aqui ela é falsa. E a outra, eu me chamo Rosamundo. O nome da pessoa é Milton. É Rosamundo não. Então essa aqui também é falsa. Então, na composição, se meu nome tem mais 7 letras, se meu nome tem mais 7 letras é falso. Então, eu me chamo Rosamundo também é falso. E se falso, então falso. Tem como resultado, na composição aqui, verdadeiro. Observe, por exemplo, se agora a pessoa tivesse 7 letras no nome, ainda seria falso, tá? Porque mais que 7 letras, se você tem 7 letras, ainda é falso. Essa primeira parte só seria verdadeira se o nome da pessoa tivesse mais do que 7 letras, ou seja, tivesse 8, 9, 10, em diante. Letra B. Se eu me chamo Geogênio, bem, o nome da pessoa é Milton. Então, se eu me chamo Geogênio, essa parte eu me chamo Geogênio é uma afirmação falsa. Então, o meu nome tem mais que 6 letras. Milton tem 6 letras. Meu nome tem mais que 6 letras. É verdadeiro ou é falso? É falso, né? Porque tem exatamente 6 letras, não tem mais que 6 letras. Mas, na verdade, se falso, então falso dá como resultado verdadeiro. Letra C. 15 é maior que A. Nesse caso, como A representa o dia, então A é 3. E B representa o mês, B é 8. 15 é maior que 3. É verdadeiro? É verdadeiro. 8 é menor que 6? Não, é falso. Então eu tenho aqui uma afirmação do tipo verdadeiro ou falso, que dá como resultado verdadeiro. Letra D. A é 3. 3 é maior que 7, maior que 17, é falso. Aí, se somente se, B é maior que A. B era quanto? 8. E A, 3. 8 é maior que 3, é verdadeiro. Então eu tenho aqui uma afirmação do tipo falso, se e somente se verdadeiro. A gente sabe que na bicondicional só vai ser verdadeiro quando os valores lógicos das duas proposições forem iguais. No caso, os dois verdadeiros ou os dois falsos. Como aqui a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, então na composição nós temos falso. E por fim, ou A é maior que B, ou B é maior que A. Vamos lá, vamos escrever aqui os valores em cima para ficar mais fácil analisar. A é 3, B é 8. Vou analisar aqui. A é 3.
3 é maior que 8? Não, então isso aqui é falso. 8 é maior que 3? É verdadeiro. Só como a gente tem aqui um ou iniciando e um ou aqui no meio, né? Ou A é maior que B ou B é maior que A, essa aqui não é a disjunção, é a disjunção exclusiva. É um ou exclusivo. E o ou exclusivo é verdadeiro quando os valores lógicos das duas proposições são diferentes. Como aqui eu tenho um falso que é verdadeiro, então o resultado disso aqui vai dar verdadeiro. Pronto, então essa aqui foi uma das questões de avaliação. Observe que não dá para ficar colando, porque algumas das respostas, né, vão depender do nome da pessoa e da data de nascimento delas. Uma outra questão era para construir tabelas verdades. Em caso, pedia para construir a tabela verdade das seguintes proposições. Letra A, se P é exclusivo Q, então R e P. E na letra B, P ou aqui, o resultado de R se somente se, não Q. Então, para fazer a tabela verdade, eu já coloquei aqui uma tabelinha que nos ajuda. Já para a gente ganhar tempo também aqui no vídeo, se eles ficarem assistindo eu fazer a tabela toda, já coloquei aqui as valores lógicos para P, Q e R. Observe que a gente começou colocando, como são três proposições, P, Q e R, nós vamos ter 2 elevado a 3, são 8 linhas que ocorre aqui. Nós escolhemos começar com 4V e 4F, depois 2V e 2F, depois V e F. Lembre-se que você não é obrigado a fazer dessa maneira. Então vamos lá, vamos fazer então primeiro aqui, ó, P exclusivo Q. Sim, como escolher as colunas? Observe que aqui nós temos P exclusivo Q e aqui temos RP. Vamos fazer se P exclusivo Q, então RP. Então é bom, nesse caso, você escolher para uma das colunas como sendo exatamente P exclusivo Q. E uma outra, R e P. Então eu sei que nessa quarta coluna aqui vai ter o resultado P exclusivo Q. Na sexta vai ter a RP. Como eu quero fazer se este, então esse, eu vou colocar simplesmente aqui no meio uma setinha e vai ficar muito claro que o que a gente está fazendo aqui é a quarta coluna. Se a quarta coluna, então a quinta. Como é que a gente fala o valor para P exclusivo Q? No exclusivo, né, na disjunção exclusiva, os valores lógicos sendo iguais das duas entradas aqui, tem como resultado no exclusivo falso. Só vai ser verdadeiro ou exclusivo quando os valores lógicos forem diferentes. Então eu vou procurar aqui na tabela verdade e vou observar onde é que os valores de P e Q são diferentes. Nesse aí eu vou colocar verdadeiro. Tem aqui na terceira linha. Então, verdadeiro, exclusivo, falso. Tá verdadeiro. Tem também aqui na quarta linha, que são diferentes. Aonde mais? Na quinta e na sexta linha. Então, nessas linhas aqui, o ou exclusivo é verdadeiro. Em todos os outros valores, os valores lógicos em todas as outras linhas, os valores lógicos de P e Q são sempre iguais. Então, aqui, verdadeiro, exclusivo, verdadeiro, falso. Verdadeiro, exclusivo, verdadeiro, falso. Aqui embaixo, falso, exclusivo, falso, falso. Falso, exclusivo, falso, falso. Ou seja, o ou exclusivo só é verdadeiro quando os dois valores lógicos de P e Q são diferentes. Quando eles são iguais, dá resultado falso. E agora vamos fazer RP. Vamos olhar para a primeira coluna, que é P, e a terceira coluna, que é R. E nós sabemos que a conjunção, que é RP, só é verdadeira quando os dois forem verdadeiros. Em todos os demais casos, são falsos. Então é mais fácil eu procurar aqui na tabela onde R e P são verdadeiros e já colocar aqui o resultado. E depois, sem fazer muita conta, colocar falso em todas as outras linhas. Porque, mais uma vez, na conjunção, o valor lógico da composição das duas só é verdadeira quando ambos são verdadeiros. O que ocorre aqui na P e R, tá? Não é P e Q não. P e R são verdadeiros na primeira. Onde mais? Na terceira linha aqui, ó. P é verdadeiro e Q é verdadeiro. Tem mais alguma? Aqui não dá certo porque o R é falso, nem nessa quarta linha. E nas últimas quatro, o P é falso. Então só vai ter exatamente essas duas aí. Essas duas linhas, que é a primeira e a terceira, onde RP é verdadeiro. Então todos os demais, o resultado dá falso. Pronto.
Já temos quem são essas duas colunas que são auxiliares. E vou fazer agora se a quarta coluna, então a sexta coluna. Como aqui nós temos uma condicional, a condicional só vai ser falsa quando o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Então, vou procurar aqui na linha do antecedente toda aquela situação que primeiro é verdadeiro. Opa, aqui outro é verdadeiro, mas não tem um falso, então... na quarta, não, na quinta linha aqui, ó, nós temos que o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Então, aqui nós vamos ter, se verdadeiro, então falso, dá falso. Na de baixo também, e na de baixo ainda mais uma vez. E todas as outras, o resultado da condição vai ser verdadeira, porque aqui eu tenho já o antecedente sendo falso, a gente já sabe que nunca pode ocorrer do antecedente ser falso, e o resultado da bicondição dá falso. Então vai ser verdadeiro. E por fim aqui, se verdadeiro, então verdadeiro, o resultado dá verdadeiro. Então nós construímos a tabela verdade para a letra A. Vamos também para a letra B. A letra B é P ou R, se somente se, não que. Então, como aqui nós temos P ou essa bicondicional, seria uma escolha boa para as colunas quarta e sexta, escrever essas duas proposições. R, se e somente se. R, se somente se, não que. E agora eu vou fazer aqui o P ou S. Então, essa é uma boa escolha para as colunas. Claro que você também é livre para escrever as colunas como você queira. Então, vamos fazer primeiro aqui quem é R, se e somente se não que é a segunda. Vamos trabalhar com a segunda e a terceira colunas. Bem, quando é que a bicondicional é verdadeira? Quando os valores lógicos das proposições forem iguais. Como é que eu tenho um não que? Então, na realidade, isso vai ser verdade quando os valores lógicos das condicionais, das duas aqui, R e Q, forem diferentes, né? Porque quando são diferentes, eu vou negar, por exemplo, se o R for verdadeiro e o Q for falso, quando eu negar o falso, vai ficar verdadeiro. Então, por exemplo, nessa primeira, ó, verdadeiro, se somente se o R é verdadeiro, mas o Q é verdadeiro, então vai ficar não verdadeiro, o que é falso. Verdadeiro, se somente se falso, dá como resultado falso. Nessa aqui, que os dois são diferentes, ó. O que é verdadeiro, mas o R é falso. Como eu vou negar o que, vai ficar falso. E falso, somente se falso, vai dar verdadeiro. Então dá para a gente observar que sempre que Q e R forem diferentes, o resultado da bicondicional, nesse caso, porque tem a negação aqui de Q, vai dar verdadeiro. Observa aqui que o Q é falso, e não falso porque ele é verdadeiro. Verdadeiro, se somente verdadeiro, o resultado verdadeiro. Então, sempre que na bicondicional, nesse caso aqui, eu neguei o Q, os dois valores lógicos de Q e R forem iguais, o resultado da bicondicional, porque tem uma negação aqui, vai ser falso. E sempre que eles forem diferentes, vai dar verdadeiro. Então, vou fazer mais rápido. Então, aqui onde tem falso com falso, vai dar o resultado falso. Verdadeiro também com verdadeiro vai dar falso. Nesse caso, vai dar verdadeiro, verdadeiro e falso. E agora vamos fazer P ou essa expressão. Eu vou repetir que o lógico de P, que é verdadeiro nas quatro primeiro e falso nas quatro embaixo. Aí você vai dizer, professor, o senhor trabalhou demais sem precisão nenhuma. Porque a gente já estudou que quando eu tenho aqui uma disjunção, um ou, e uma delas é verdadeira, o resultado é verdadeiro. É verdade, você podia ter feito assim também. Você podia chegar aqui, ó, onde já sabe que P é verdadeiro nesses quatro casos, e fazer verdadeiro qualquer coisa, o resultado aqui vai dar sempre verdadeiro. Podia ter feito também. Não precisaria nem ter feito aquela outra coluna. Mas como é que eu estou para explicar? E por fim, as outras quatro de baixo. Falso ou falso, dá como resultado falso. Falso ou verdadeiro, verdadeiro. Falso ou verdadeiro, verdadeiro. E falso ou falso, o resultado dá falso. Então aqui está a tabela verdade para P ou R se somente se não Q. Uma outra questão, que essa aqui era um pouco mais... Tinha que pensar um pouco mais. Era para usar as regras de De Morgan para encontrar uma proposição equivalente a não Q ou não P ou Q ou não R, usando apenas negação e conjunção. Ou seja, no final das contas, eu só posso aparecer lá com a negação e
a conjunção. E claro, PQ e R, né? Tem que aparecer PQ e R, porque senão já estava querendo pedir demais. Como é que a gente vai fazer isso? Ele dá uma dica. Usa as regras de De Morgan. Mas as regras de De Morgan, ele só é aplicado quando tem um não no início aqui. Por exemplo, se fosse não P ou Q ou não R, dá para a gente utilizar aqui as regras de De Morgan. Não é? Mas observe que aqui no enunciado ó, não tem esse não. Então, para resolver essa questão, eu teria inicialmente que encontrar uma proposição equivalente a não P ou Q ou não R, essa aqui de cima, mas que aparecesse um não aqui no começo. Como é que eu faço isso? Quem é uma proposição que é equivalente a o que está aqui dentro do parênteses, não P ou Q ou não R, e começa com um não. A gente já falou várias vezes na sala de aula, né, que é a dupla negação. Se eu fizer aqui a dupla negação, com certeza essa proposição vai ser equivalente a não P ou Q ou não R. E agora, na parte que está aqui dentro dos colchetes, eu posso aplicar a regra de Morgan apenas a essa partezinha aqui, ó. Apenas essa parte que eu vou aplicar a regra de Morgan. Não é a tudo, não. Não é porque se eu aplicar a tudo, vai voltar novamente para o que era antes. Então, vamos aplicar? Então, eu vou repetir o primeiro não. Repetir o primeiro não. E agora eu vou aplicar a regra de Morgan aqui dentro. Vamos lá. Como é que funciona a regra de Morgan? Todos os ous a gente troca por is. Então, já vou logo trocar aqui. Ó. Troquei o primeiro ou por um i, troquei o segundo ou pelo um i. E agora nós vamos negar cada uma das proposições aqui que formam essa disjunção aqui em cima. A primeira é não P. Então, eu vou negar não P, vai ficar então não P. Agora, I, vou negar o Q. Negando o Q, vai dar então não Q. E por fim, negando aqui o não R, nós vamos ter não R. Agora vamos fazer algumas simplificações para ficar um pouco mais bonito. Não vai mais precisar desse colchete. Vou colocar apenas um parênteses. Então, não P é equivalente a quem? A P. Agora, repete o I aqui, repete esse I, ó. Essa porque eu simplifiquei. Depois, depois que repete o I, você vai ter o não Q. E por fim, vai ter o não R, que é equivalente a R. Então, o resultado, né, dá uma proposição equivalente a não P ou Q ou não R é não, aí P e não Q e R. E esse aqui é um exemplo que ilustra que a gente pode transformar, encontrar proposições equivalentes a disjunções utilizando conjunções e negando. Próxima questão, que era uma questão que já falei que vai cair na prova várias vezes nesse período, você tem que saber fazer, que é quando se dá uma tabela verdade, como é dado na questão, não tem essa tabela verdade à direita não, tá pessoal? Eu coloquei só para a gente poder resolver. A questão é para a tabela verdade abaixo, que essa que está aqui, a primeira, qual a composição de proposições que tem como tabela verdade essa tabela? Ou seja, foi determinado em português. Quem é aqui a proposição que dá falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, 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 para essas entradas aqui de P, Q e R? Aí a gente discutiu em sala de aula que se fosse apenas esse aqui, ó, verdadeiro, e todos os demais falso, a gente sabe como fazer, porque quando você tem uma proposição que todas as entradas são falsas, na tabela verdade, o resultado é falso e só tem apenas uma única linha que é verdadeira, que é esse caso aqui, a gente sabe que isso aqui vai dar uma. Muito bem, você falou aí. Vai dar uma conjunção.
eu sei que o resultado disso aqui vai ser uma conjunção. Porque numa conjunção, conjunção pura, quando você faz a tabela verdade, tem uma das linhas vai ser verdadeira e todas as demais vai ser falsa, que é exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Então, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que procurar ver qual foi essa conjunção que deu verdadeira quando o P for verdadeiro, o Q for falso e o R for falso. Bem, como eu vou usar esses três valores aqui, como o P já é verdadeiro, se eu escrever aqui na minha... O P não vai ter nenhum problema, porque o P já é verdadeiro. Só que para dar verdadeiro no resultado da conjunção, o que aqui é falso. Mas aqui, onde tem esse falso, deveria aparecer um verdadeiro, né? Para o resultado no final dar verdadeiro. Então, como aqui está falso, eu tenho que negar esse falso. Ou seja, eu tenho que negar o valor lógico de Q. Então, aqui em cima vai aparecer P e não Q. E, por fim, a mesma coisa aqui para o R. Ó. O R, que é falso, deveria ser verdadeiro. Então, se eu negar aqui o valor lógico de R, vai passar a ser, então, a não R. Não R, mas não vai caber. Deixa eu melhorar isso aqui, porque ficou muito grande. Então, no final das contas, deu P e não Q e qual é mesmo? Que está na e não R. Aí vamos fazer agora a mesma coisa, porque lembrando que a gente quer uma proposição que seja verdadeira na quarta aqui e na quinta. Ou na quinta e na sexta, depende de como você começa a contar. Eu sei fazer essa que é somente verdadeira aqui. Eu também sei fazer uma que é somente verdadeira aqui na quinta, ou seja, que dá verdadeiro nessa linha e todas as demais são falsas. Usando exatamente a mesma ideia que a gente fez nessa coluna aqui, que é P e não Q e não R. A mesma ideia. Vamos lá me ajudar aí, vocês podem ir falando. Quem vai ser a proposição que vai dar verdadeiro quando P for falso, Q for verdadeiro e R for verdadeiro? Como aqui o Q e R já são verdadeiros, eu só precisaria que o valor de P também fosse verdadeiro. Como aqui está um F, eu vou colocar então um. Tem que negar esse valor de P. Então vai ficar não P. E o valor lógico de Q e R continua o mesmo, verdadeiro. Então vai ser não P e Q e R. Então essas aqui, essa coluna e essa, a gente sabe formar, porque a gente sabe que são conjunções. Mas qual é a composição de proposições que eu utilizo para essas duas colunas aqui em vermelho, né, no caso a quinta e a oitava, para que o resultado dê exatamente F, 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 V, que é exatamente isso aqui que está a pergunta da questão. Ou seja, que dê falso, eu quero que dê falso aqui, falso, falso. Aqui tem que estar verdadeiro, aqui tem que estar verdadeiro, falso, falso e falso. Das que a gente dorme mais simples. Eu vou usar o conjunção, disjunção, bicondicional. Muito bem, você que respondeu aí, parabéns. Se fosse na hora, eu ia ganhar meio ponto. Vai utilizar uma disjunção, né? Porque a gente tem que falso ou falso dá falso, falso ou falso. E quando for verdadeiro ou falso, dá verdadeiro. Então, nessa situação, quando você for resolver essa questão, claro que nos primeiros você vai fazer assim devagar, mas depois de um tempo você vai olhar apenas para esses dois aqui e ver que para dar verdadeiro aqui numa conjunção teria que ser P e não Q e não R, ó. E nessa outra, não P e Q ou R, e unir as duas pelo ou. Então a resposta é exatamente essa expressão que está lá em cima. A resposta é então P e não Q e não R, ou não P e Q e R. Você fala, professor, se tivesse mais um outro V aqui, aí fazia a mesma coisa. Agora também poderia acontecer uma situação que ao invés de ter muitos Fs e só dois V, poderia ser o contrário. Se tivesse, por exemplo,
6 V's e apenas 2 F's. Aí você ia trabalhar, ao invés de trabalhar com conjunções e falsos, como teria muitos verdadeiros e poucos falsos, você iria trabalhar com disjunções aqui e aqui, e unir eles pelo um i. Mas aí fica com um exercício para vocês fazerem. Brinque, bole uma tabela verdade, aí, de brincadeira, com muitos verdadeiros e só 2 falsos. Encontre quem é a expressão. Ou se você não quer fazer isso de jeito nenhum, nunca quer trabalhar com a disjunção, quer trabalhar só com uma conjunção, como a gente fez aqui, se desse tudo aqui verdadeiro e só esses 2 falsos, a negação dessa situação seria exatamente esse exemplo aqui. Aí você faria, colocaria um não aqui em tudo. Há uma outra questão, que essas questões costumam realmente cair nessas primeiras provas, que essa questão é um princípio de você começar a fazer análise, que é um dos objetivos dessa disciplina, você começar a trabalhar como Sherlock Holmes, começar a deduzir coisas, argumentar e chegar a conclusões. Bem, na questão pede para determinar os possíveis valores lógicos das proporções P e Q, sabendo que são verdadeiras P se somente se Q e não P e Q. Essa questão você pode fazer também colocando um texto, mas vou fazer aqui com tabelas verdade, porque as pessoas estão mais acostumadas com tabelas verdades. Então vamos fazer aqui a tabela verdade de P se e somente se Q e de não P e Q. Então ele está afirmando que são verdadeiras essas duas aqui, ó, P se e somente se Q e não P e Q. E sabendo-se disso, quais são os valores lógicos para P e Q? Bem, então vamos analisar. Quando é que P se e somente se Q é verdadeiro? São verdadeiros quando os dois são iguais aqui. Então, quando for P e Q verdadeiro, o resultado dá verdadeiro. Quando P e Q forem falso, o resultado também é verdadeiro. E nas outras demais vai dar falso. Como eu já estou afirmando que eu sei que P e Q é verdadeiro, essa linha aqui, ó, essa linha que P é verdadeiro e Q é falso, essa linha aqui, ela não pode ocorrer. Por quê? Porque está dizendo que P se somente se Q é verdadeiro. Então essa linha aqui, ela nem existe. Ela nem vai existir. A mesma coisa que essa de baixo, que o valor lógico de P se somente se Q, ela é falso. Eu estou afirmando na questão que tem que ser verdadeiro. Bem, agora também está dizendo que não P e Q é verdadeiro. Vamos fazer nessa linha a tabela verdade, nessas duas que eu não risquei, de não P e Q. Como P é verdadeiro, aí não verdadeiro vai ficar falso. Falso e verdadeiro, o resultado disso aqui é falso. Então estamos dizendo então agora que como eu queria que as duas fossem verdadeiras ao mesmo tempo. Nessa linha tabela verdade, ocorreu das duas serem verdadeiras ao mesmo tempo? Não, né? Não ocorreu. Como não ocorreu, essa linha aqui também está descartada. Ela não faz parte do. Não é uma situação possível. Não é uma situação possível para essa tabela. E na de baixo, na última, que P é falso e Q é falso. O resultado também vai dar falso. Ou seja, não teve, né, aqui nenhuma linha, uma situação onde as duas tabelas verdades, né, a tabela verdade de P se somente se Q e não P e Q são verdadeiros ao mesmo tempo. Isso aqui também não nos interessa. Resumindo a história toda, nunca pode ocorrer das duas serem verdadeiras ao mesmo tempo. P se somente se Q e não P e Q, né? Porque na verdade não P e Q seria verdadeiro aqui colocar aqui na terceira. Aqui. Aí as duas não são verdadeiras ao mesmo tempo. Então, a questão é, determine os valores lógicos das proposições P e Q, sabendo que são verdadeiras essa e essa. O que é que você vai responder? Nunca pode, né? Não pode ocorrer dessas duas serem verdadeiras ao mesmo tempo, conforme mostra pela verdade. Mas só para fins didáticos, vamos trocar aqui, só para fins didáticos, tá, pessoal? Para você entender como é que faria quando tem possibilidade. Digamos que aqui ainda fosse P se somente se Q, continua a mesma coisa, e a outra fosse não P e não Q, só para a gente entender. Se fosse assim, se fosse dessa maneira, a tabela verdade aqui, vou colocar aqui de lado, não P e não Q. Não P e não Q só vai ser verdadeiro quando os dois forem falsos, né? Porque quando P for falso, vai ficar não falso verdadeiro. Quando Q for falso, vai ficar não falso verdadeiro. Verdadeiro, verdadeiro, resultado dá verdadeiro. Só aqui nessa linhazinha aqui de baixo, ó,
é que isso aqui seria verdadeiro. E as outras seriam todas, entradas seriam todas falsas. Aí você ia analisar. Teria alguma situação na tabela verdade que essas duas proposições são verdadeiras ao mesmo tempo? Tem, ó. Na última linha aqui, ó, P se somente se Q é verdadeiro. Não P e não Q é verdadeiro. Nesse caso, dá para dizer com certeza quais seriam os valores lógicos de P e Q? Dá, né? Porque como essa aqui é a única situação na tabela que socorre, e nessa aqui o valor lógico de P com certeza é F. E o valor lógico de Q com certeza é F. Então, na realidade, se o enunciado fosse, né, assim, se eu sei que o valor lógico de P se e somente se Q é verdadeiro e o valor lógico de não P e não Q também é verdadeiro, aí a pergunta por isso, né, qual o valor lógico de P? Seria quem? Qual seria o valor lógico de Q? Dá para determinar? A resposta nesse caso, sim, né? Aqui seria falso e aqui também seria falso, né? Se fosse essa a questão. Então eu fiz essa modificação aqui para explicar quando ocorre dos dois serem verdadeiros. Como eu já tinha feito esses exemplos em sala de aula. Mas quando, para esse enunciado exatamente da questão, não tem, tá? Então a resposta para o enunciado da questão seria que não pode ocorrer dos dois serem verdadeiros ao mesmo tempo. Então não tem como responder essa pergunta dizendo quem são os valores lógicos de P e Q. Só dá para dizer que não pode ocorrer dos dois serem verdadeiros ao mesmo tempo. E a uma última questão, que era uma questão de brincadeira, perguntava quem era o valor lógico de não P ou A ou B ou C ou D ou E, até chegar aqui em Z. Isso aqui é uma brincadeira, uma questão que eu fiz de brincadeira, porque você dá para determinar quem é o valor lógico dessa proposição. Ó. Porque quando você faz não P ou A ou B ou C ou... Em algum momento aqui vai passar, se vai chegar até o Z, se vai chegar até o Z, em algum momento aqui vai passar por quem? Por P. Né? Passar por P. Como aqui é uma disjunção, se o valor lógico de P, vou colocar aqui em cima, for falso, se o valor lógico de P for falso, não falso dá como resultado verdadeiro. Aí verdadeiro qualquer coisa, o resultado disso aqui é verdadeiro. Então, se o valor lógico de P for falso, então o valor lógico de não P, que é verdadeiro, ou tudo isso aí, ou colocar só até o finalzinho, tá? Para não ter que escrever tudo. Vai ser quem? Como aqui eu tenho P falso, não falso, dá como resultado verdadeiro. Então eu tenho um verdadeirozinho aqui, né? E verdadeiro qualquer coisa, o resultado dá verdadeiro. Agora, se o valor lógico de P fosse verdadeiro, se o valor lógico de P fosse verdadeiro, o que iria acontecer? Aí o valor lógico de tudo isso aqui, ó. Aqui não tem um Pzinho em algum canto? Não vai dar um verdadeiro aqui, ó? Aí você ficaria assim. Ficaria não P ou A ou... Até chegar uma hora que chegaria aqui no P, aí continua depois, até o finalzinho que seria C. Qual é o valor lógico dessa composição, sabendo que esse aqui é verdadeiro? Ó, se é verdadeiro, verdadeiro qualquer coisa, o resultado dá verdadeiro. Então, em qualquer um dos casos, o valor lógico da proposição toda dá verdadeiro. Então, o valor lógico disso aqui tudo, na realidade, o valor lógico dessa expressão toda aqui é igual a... Isso aqui é uma tautologia. Pronto, pessoal, obrigado por terem assistido. Tinha mais uma questão que eu não respondi, que é a questão que vai cair na prova com certeza, bem importante, que fala sobre a condicional e a contrapositiva. Obrigado por ter assistido e até uma próxima.